Olá, terceiro ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Todo mundo em casa, tranquilo, descansando, estudando. E hoje a gente vai entrar no nosso conteúdo programático, que é uma outra parte da matéria, um outro pacote de matérias. A gente falou até agora sobre e-mail, sobre internet. E agora a gente vai entrar na parte mais prática da matéria, que é a parte dos editores de textos, que a gente vai aprender a criar e editar textos no nosso computador. Vamos aprender a mexer nos programas que a gente utiliza para isso, mas primeiramente a gente vai começar por uma parte muito importante, que é conhecer o nosso teclado. Por quê? Porque antes mesmo de começar a aprender a mexer no programa, a gente tem que conhecer a parte do computador que foi feita para ser uma ferramenta de escrita, foi feita para a gente utilizar para escrever de fato, que nesse caso é o teclado. Eu vou pedir que vocês abram comigo na página 44, onde a gente tem um teclado, certo? A gente tem a imagem de um teclado na folha. E aí, eu vou falar com vocês uma coisa que de repente vocês não sabem. A maioria dos teclados, ela é dessa forma aqui mesmo. Alguns teclados hoje em dia vêm com algumas teclas a mais, mas o básico que todos os teclados vão te oferecer é essas teclas aqui, que também é o tipo de teclado que a gente tem no colégio. Então vai ficar bem facinho da gente praticar isso quando voltar tudo ao normal, ok? Então tá bem. A gente tem um teclado aqui, que é o básico, teclado que a maioria das pessoas tem. E todos os teclados, eles são divididos em 3 partes. A gente vai dividir ele aqui em 3 partes, que é o teclado alfabético, o teclado numérico e o teclado de funções. O que é isso? O teclado alfabético é essa parte do teclado aqui onde tem as letras. Onde ficam as letras. A gente vai chamar de teclado alfabético porque ele tem o alfabeto, né? A parte do teclado numérico é a parte onde tem os números. Então, é esta parte aqui e esta parte aqui em cima. Você vai ver, ó, que aqui a gente tem os números de 0 a 9, as operações matemáticas de dividir, multiplicar, subtrair, somar, a vírgula, o símbolo de igual. Não, o símbolo de igual. Não tem teclado que tem aqui, mas esse daqui que a gente tem não tem não. Mas vamos lá. É de somar, subtrair, dividir, multiplicar, tem o zero, tem a vírgula. Então, as operações matemáticas a gente vai fazer utilizando esse teclado aqui. E também temos um teclado numérico em cima das letras. Temos aqui. Só não tem as operações, né? Mas aí a gente vai utilizar as operações desse daqui. A gente tem de 0 a 9 também, certo? Então, teclado alfabético, esse teclado aqui das letras. Teclado numérico, esse daqui, que é o principal, mas a gente também tem esse auxiliar aqui. E o teclado das funções, que são essas teclas outras que a gente tem fazendo o contorno de um T no nosso teclado, ó. Um risco e um tracinho, fazendo uma sombra de um T, que são as teclas que a gente utiliza para desempenhar algumas funções. Que funções? Apagar, dar espaço, a tecla Enter, para ir para o começo da página, para ir para o final, para abrir janelas, para fechar janelas. Então, são funções que a gente pode desempenhar utilizando o nosso teclado para conseguir navegar no nosso computador, certo? Então, nosso teclado é dividido em 3 partes: teclado numérico, teclado alfabético e o teclado das funções. O teclado alfabético vocês já conhecem e a gente vai ver daqui a pouco a posição certinha de cada tecla, porque isso é uma questão de costume e hábito. O teclado numérico não tem muito segredo, os números estão em ordem. É importante falar que as letras, elas não estão em ordem, não está A, B, C, D, porém os números estão. Então, quando a gente for utilizar
O teclado alfabético é uma coisa que exige um pouco de prática mesmo. Por quê? Porque justamente as letras não estão posicionadas de acordo com a ordem alfabética, elas estão em outra organização. E o teclado das funções, a gente tem aqui uma pequena explicação sobre cada função que a gente vai ver já já, ok? Hoje, daqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funções que estão explicadas aqui na nossa página. Hoje eu vou falar com vocês sobre 4 delas e as 3 outras a gente vai falar na próxima aula, certo? Por quê? Porque é mais fácil assim para vocês entenderem elas em grupo. Porque tem algumas teclas que elas têm umas funções semelhantes, não são iguais, são parecidas. E é isso que a gente vai ver hoje. Por exemplo, a tecla Caps Lock, que é esta tecla aqui, ó, que está localizada aqui do lado da letra A. A tecla Caps Lock, a gente utiliza ela da seguinte forma: a gente aperta ela uma vez e aí ela vai acender uma luzinha. Aqui, ó, são 3 luzinhas que a gente tem no nosso teclado para indicar quando as teclas estão ativadas ou não. A gente tem uma luzinha aqui, que é a do meio, que é justamente a do Caps Lock. A gente vai apertar a tecla do Caps Lock, vai acender a luzinha e a partir desse momento todas as letras estarão maiúsculas. E aí a gente vai digitar tudo em maiúsculo. Quando a gente aperta de novo, a gente desativa o Caps Lock, vai desligar a luzinha e a partir desse momento todas as letras ficarão minúsculas. E aí, qual é a tecla que é parecida com a Caps Lock? É a tecla Shift. Shift. Por que que a tecla Shift ela é parecida com a Caps Lock? Porque se a gente deixar ela apertada, todas as letras que a gente for apertando com ela pressionada ficam maiúsculas. Mas na hora que a gente tira o dedo dela, todas as letras ficam minúsculas novamente. Então, ela só fica ativada se ela estiver sendo apertada. Então, essa é basicamente a diferença. E a tecla Shift também tem uma outra função que a gente vai falar na próxima aula. Mas, por enquanto, a Caps Lock e a Shift são utilizadas para deixar a letra maiúscula. Uma você aperta e pode digitar um texto inteiro. A outra a gente usa geralmente quando vai colocar a primeira letra do nome maiúscula, quando vai colocar o nome de algum lugar com a letra maiúscula. Então, ela é utilizada mais para essas situações. E aí, a gente tem mais 2 teclas que têm funções parecidas, que são a tecla Delete. Ó, a tecla Shift fica aqui e aqui. A gente tem 2 teclas Shifts. Ela fica embaixo da Caps Lock e também do outro lado do teclado. A tecla Delete, que é esta tecla aqui, ela serve para apagar. E aí a gente também tem uma outra tecla com a mesma função de apagar, que é esta tecla aqui, que é a Backspace. Qual então é a diferença? Se as duas apagam, por que que existem duas? Porque a gente, quando vai utilizar um editor de texto, a gente tem uma coisa chamada cursor, que provavelmente vocês já viram, que é como se fosse um pauzinho que fica piscando para indicar qual é a nossa posição na folha. Então, ele fica piscando para dizer onde que a gente vai digitar e vai aparecer os caracteres que a gente está digitando. Então, vamos imaginar que a gente tem a palavra aqui, ó, a palavra importante. Se o meu, teclas importantes, se o meu cursor está aqui entre os dois e eu aperto para apagar o delete, ele vai apagar tudo que estiver à frente do cursor. Então, tudo que tiver depois do cursor, ele vai apagar. Então, se eu tô aqui com o cursor aqui e eu aperto delete, ele vai começar a apagar importante. Mas se o meu cursor está aqui e eu aperto backspace, a gente apaga para trás. Então, é importante dizer que conforme a gente vai digitando, o cursor vai, né,
A gente vai digitando, o cursor vai indo pra frente. E aí eu parei aqui, eu digitei teclas importantes e o meu cursor vai parar aqui, indicando que tudo que eu for escrever vai vir à frente. Se eu quiser apagar o que eu já escrevi, o que eu vou utilizar é o backspace, que ele vai apagar para trás. O delete eu uso quando eu vou apagar algo específico. Então, eu quero apagar isso tudo aqui, daqui para frente. Então, eu coloco o meu cursor aqui e aí eu apago só essa parte. Mas, quando eu vou escrevendo, meu cursor vai indo para frente. Então, quando eu acabo de escrever o texto, se eu desistir do que eu digitei, eu apago o backspace. Eu apago utilizando o backspace, que aí ele vai voltando. Vou explicar de novo na próxima aula. Vou aumentar, vou acrescentar as outras teclas e aí a gente vai começar a fazer alguns exercícios, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Na próxima aula eu vou voltar nessas teclas de novo pra gente memorizar, pra gente gravar. E eu vejo vocês na próxima semana. Beijo!